Oi, gente, tudo bem? Eu sou Shellen Galdino, sou assistente social, sou aqui professora do Serviço Social para Concursos e essa é uma aula. A Jato acabou de ser promulgada a Lei 13.982 de 2020, que é a famosa lei, né, da renda básica emergencial, mas quero chamar a atenção que essa lei, como eu já havia mencionado para quem segue a gente lá no Instagram, @ss para concursos, que essa lei não só traz a renda básica emergencial, não, ela traz outras questões, como por exemplo, altera e amplia, em alguns casos, os critérios para acessar o benefício de prestação continuada, também traz um adendo sobre o auxílio-doença, e é uma lei que vai alterar a nossa lei orgânica da assistência social, que é a Lei 8.742 de 93. Então vem comigo que a gente vai conferir os principais aspectos da Lei 13.982 e os impactos que ela vai trazer na assistência social. Lembrando, gente, que essa é uma lei, né, que foi sancionada no dia 2 de abril e ela vai ser muito direcionada principalmente para o combate ao novo coronavírus que causa a Covid-19, essa pandemia que a gente está vivendo. Então, a proposta dessa lei é amparar socialmente aquelas pessoas que estão desprotegidas. Então, o que dispõe essa lei? Ela vai dispor sobre parâmetros adicionais de caracterização de situação de vulnerabilidade social para fins de elegibilidade ao benefício de prestação continuada e também vai estabelecer medidas excepcionais de proteção social, a exemplo da renda básica emergencial, durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, do Covid-19, que desde 2 de fevereiro a gente já está enfrentando essa emergência na saúde pública do nosso país. Bom, primeira questão: quem vai receber a renda básica? Eu vou começar pela renda básica e depois vou para o BPC. Esse novo benefício da renda básica, da renda emergencial básica, ele tem um público-alvo, que é aquele público-alvo desprotegido do trabalho, que se encontra em trabalho informal, certo? Que tem um trabalho precarizado, né, nos nossos termos. Então, em tese, a pessoa para receber esse benefício, ela vai ter que ter mais de 18 anos, estar desempregada, trabalhar de forma informal ou autônoma. Ela também pode ser um microempreendedor individual, um MEI, certo? Mas, atenção, ela não vai poder ter nenhum tipo de contrato, serviço público e não vai poder receber nenhum benefício previdenciário ou assistencial ou seguro-desemprego. Qualquer pessoa que receba algum tipo de benefício da Previdência Social ou da assistência, a exemplo do BPC, ela não vai poder receber a renda básica emergencial. Uma outra questão é o seguinte: não pode acumular renda básica emergencial com Bolsa Família. Não pode acumular. Mas se a pessoa que tem Bolsa Família e provavelmente se enquadra nos critérios da renda básica emergencial, ela vai poder, gente, escolher entre o mais vantajoso. Se for mais vantajoso para aquela família ficar com Bolsa Família, permanece o Bolsa Família. Se for mais vantajoso ficar com a renda básica emergencial, a pessoa migrará para a renda básica emergencial. Quais são os critérios financeiros para receber essa renda básica, esse auxílio de renda emergencial? A lei ela fala o seguinte: pode receber aquela pessoa que tem uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total seja até 3 salários mínimos. Hoje o salário mínimo está em volta de R$ 1.040, né? Então façam aí as contas. Pode ser utilizado um ou outro critério. A renda familiar per capita tem que ser até meio salário mínimo, per capita é por cabeça. Então a renda familiar mensal per capita tem que ser até meio salário mínimo ou até 3 salários mínimos. Se está dentro desses parâmetros e for autônomo, desempregado, MEI,
e todas aquelas outras questões de trabalho informal, acessa o benefício. Uma outra questão importante que a lei vai trazer é o seguinte: a pessoa que no ano de 2018, ou seja, aquela pessoa que durante o ano financeiro de janeiro de 2018 a dezembro de 2018, ela faturou, ela recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, ela não vai poder também receber o benefício. Ou seja, isso significa, se a pessoa no exercício de 2018, ela teve um rendimento acima de R$ 28.559 declarado lá para a Receita Federal, infelizmente ela também não vai ter direito à renda básica emergencial. Quais são os valores dos benefícios, do benefício da renda básica? Em tese, o benefício ele tem um valor de R$ 600 por pessoa, tá? Sendo que cada família pode acumular até 2 benefícios. Então, o recebimento desse auxílio emergencial está limitado a 2 membros da mesma família. Ou seja, se uma família tem 10 membros, somente 2 pessoas vão poder receber o benefício emergencial. Tá? Então, é limitado, obviamente, dentro que esteja lá dentro dos critérios de renda. Uma outra questão é o seguinte: a mulher que é chefe de família, certo? Uma mulher que tem filhos, que chefia uma família, ela necessariamente terá direito a 2 cotas, ou seja, ela vai receber 2 benefícios, independente de qualquer coisa, certo? A mulher, ela vai ter esses 2 benefícios. As outras famílias vai passar por uma avaliação. A mulher vai receber 1.200 se ela chefiar uma família. Sobre a questão do cadastro e do recebimento. Gente, a lei ela vai dizer o seguinte: as condições de renda que eu já citei há pouco, que até meio salário per capita ou até 3 salários mínimos mensais durante o mês, como é que vai se avaliar se a pessoa recebeu isso ou não? Para aquelas pessoas que se inscreveram no Cadastro Único da Assistência Social, lá no CRAS, até 20 de março, o CAD Único vai ser a forma de comprovação dessa renda, certo? E para quem não se inscreveu no CAD Único até 20 de março de 2020, não tem problema. O governo ele vai criar uma plataforma digital, certo? Para quem não está inscrito no CAD Único, poder se inscrever mediante autodeclaração e poder acessar o benefício. Não temos detalhes dessa plataforma, a plataforma está em construção, não sei se serão assistentes sociais que farão esses estudos socioeconômicos, não sei mais informações. O que traz a lei é que o governo vai disponibilizar uma plataforma digital, ou seja, a pessoa ela não vai precisar romper o isolamento social, o distanciamento, a quarentena. A proposta é que tudo seja online, justamente para evitar que essa pessoa saia de casa, já que sair de casa aumenta o risco de contaminação. Ao ser analisado, certo, será considerado como renda familiar a renda dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros da unidade nuclear, compostos por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores em um mesmo domicílio. Não serão incluídos no cálculo da renda familiar mensal os recebimentos providos do programa Bolsa Família. A questão do pagamento, certo? Esse auxílio emergencial, a priori, ele vai ser pago por instituições financeiras públicas federais, como Caixa, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, tá? Vai ser criado, até onde ficou claro na lei, uma conta específica para isso. E esse benefício, ele vai ser pago pelo período de 3 meses, tá? Sendo que, se a pandemia se estender, se a crise perpetuar, esse pagamento poderá ser prorrogado durante o período da pandemia. Então, a gente está esperando, o governo está se programando para 3 meses, certo, de pagamento. Se a pandemia se estender, vai ser prorrogado esse benefício durante toda a pandemia.
Bem, essa lei ela vai trazer outras provisões legais, como eu mencionei, a exemplo da antecipação de um salário mínimo mensal para os requerentes do benefício do auxílio-doença durante 3 meses. Então, vão se antecipar o salário mínimo mensal para as pessoas que recebem o auxílio-doença. Atenção aí para quem é do INSS, certo? Direitinho, ver como é que vai viabilizar esse direito. E também a questão do BPC, dos critérios para requerer e elegibilidade do BPC foram alterados, que eu vou tratar agora. Bom, o BPC ele passou por uma mudança recente, sabe, numa lei que foi bem antes assim de eclodir um pouco essa crise que a gente está vivendo da pandemia, certo? E até então, quem recebia o benefício de prestação continuada e que recebe até hoje? Aquele idoso que tem 65 anos ou mais e aquela pessoa com deficiência, incapacitada para o trabalho, em situação de vulnerabilidade social que não tenham condições de prover o autossustento ou de tê-lo provido pela sua família. Para ter uma avaliação financeira desse processo, a Lei Orgânica da Assistência Social trazia que seria considerado dentro dos critérios para receber o BPC aquela pessoa que recebia até um quarto do salário mínimo per capita somados na renda familiar. A lei que foi promulgada dias antes, certo, de toda essa história, ela ampliou o critério desse benefício de prestação continuada para um meio de salário mínimo, ou seja, ao invés de ser um quarto, né, 25% do salário mínimo, ela ampliou para pessoas que recebem até meio salário mínimo, ou seja, ampliou muito o benefício. A priori, essas regras, né, elas já deveriam começar o quanto antes. Sendo que aí foi dialogado politicamente que esse critério de meio salário mínimo ele vai passar a valer a partir de 1º de janeiro de 2021 e até 31 de dezembro de 2020 vai permanecer até um quarto do salário mínimo per capita para todos e para todas pessoas que se enquadram na questão do BPC. Porém, essa lei que foi promulgada hoje, ela traz uma ampliação quando for necessário. Em alguns casos, já poderá ser utilizado o critério de renda de até meio salário mínimo per capita. Vamos ver em quais casos? Ela fala o seguinte: em razão do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus Covid-19, o critério de aferição de renda familiar per capita previsto no inciso 3 poderá ser ampliado até um meio de salário mínimo. Em regra, aquelas pessoas que recebem até um quarto do salário mínimo. Em casos que for necessário, até um meio do salário mínimo. Em que casos são esses? Vai falar o parágrafo 1º. Ampliação do que trata o CAPT ocorrerá de forma em escalas graduais, definidas em regulamento de acordo com os seguintes fatores combinados entre si ou isoladamente. Primeiro, o grau de deficiência. Segundo, a dependência de terceiros para desempenho de atividades básicas da vida diária. Terceiro, circunstâncias pessoais ou ambientais e os fatores socioeconômicos e familiares que podem reduzir a funcionalidade e plena participação social tanto da pessoa com deficiência como da pessoa idosa. E o comprometimento do orçamento do núcleo familiar, que trata o parágrafo 3º do artigo 20, exclusivamente nos gastos com tratamento à saúde, médicos, fraldas, alimentos especiais e medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência, não disponibilizados gratuitamente pelo Sistema Único de Assistência da Saúde, ou também não distribuído por serviços ou com serviços não prestados pelo SUAS, Sistema Único da Assistência Social, desde que comprovadamente necessários à preservação da saúde da vida. Então, nesses casos, poderá ser utilizado já o critério mais amplo de um meio de salário mínimo, sendo que em escalas graduais, podendo ser combinadas ou isoladas. Uma outra questão que eles vão trazer ainda sobre o BPC é que o grau de deficiência e o nível de perda de autonomia representado pela dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diárias, do que eu falei anteriormente, serão aferidos
para a pessoa com deficiência por meio de índices e instrumentos de avaliação funcional a serem desenvolvidos e adaptados para a realidade brasileira, observados o parágrafo 1º e 2º do artigo 2 da Lei 13.146, que eu acredito que é a Lei Brasileira de Inclusão. Não tenho certeza, mas acredito que é. O parágrafo 3º vai dizer que as circunstâncias pessoais e ambientais e os fatores socioeconômicos levarão em consideração observado dispostos no parágrafo 1º e 2º do artigo 2 da Lei 13.146. Entre outros aspectos, também levará em conta o grau de instrução e o nível educacional e cultural do candidato ao benefício, a acessibilidade e adequação do local de residência, a limitação funcional, as condições de moradia e habitabilidade, o saneamento básico e o entorno familiar e domiciliar, a existência e a disponibilidade de transporte público e de serviços públicos de saúde ou de assistência social no local de residência do candidato ao benefício, a dependência do candidato de benefício em relação ao uso de tecnologias assistivas e o número de pessoas que convivem com o candidato do benefício e a coabitação com outro idoso ou pessoa com deficiência dependente de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária. Além disso, o valor referente ao comprometimento do orçamento do núcleo familiar com gastos com tratamento de saúde, médicos, fraldas, alimentos especiais, medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência será definido pelo INSS a partir de valores médios dos gastos realizados pelas famílias exclusivamente com essas finalidades, conforme critérios definidos em regulamento. Ou seja, são coisas que ainda vão regulamentar. Facultada ao interessado a possibilidade de comprovação, nos termos do referido do regulamento, de que os gastos efetivos ultrapassam os valores médios, tá? Então, tem que ser levado em conta esses gastos que ele vai ter com remédio, com fralda, alimentos especiais, medicamentos, etc. Uma outra coisa muito importante que essa lei trouxe, que é muito bom para a gente, que até então ficava muito obscuro, era a questão da acumulação do BPC. Até então, o STF... havia brigas homéricas sobre acumula o BPC, não acumula. Para acumular tinha que judicializar, mas em regra o STF estava dizendo o seguinte: primeiro que o critério de renda ele não poderia ser o único a ser levado em conta, a gente já tinha vencido essa batalha, e a outra batalha era a questão que em alguns casos sim poderia acumular, né? Não é porque se a família tiver necessidade poderá acumular. E agora a lei orgânica traz de forma expressa isso, ó. O benefício de prestação continuada será devido a mais de um membro da mesma família, se for atendido os requisitos. Está dentro ainda do critério de renda, de necessidade social, poderá ter mais de um benefício de prestação continuada para a mesma família. Lembrando que o valor do BPC é de um salário mínimo. Então é isso, gente. Espero que essa breve aula tenha suprido algumas dúvidas de vocês sobre essa nova lei, tá? Que traz essas novas e boas, certo? Novidades para nós que trabalhamos com o social, com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Tá? Qualquer dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários, se inscrevam no nosso canal e até mais!